Mais um podcast da SIC, começando aqui o ano de 2026, trazendo o Jefferson Vivan, ele que é da UCEF e que recentemente lançou o livro A Revolução Comportamental, o Mercado, as Tecnologias e Você. Aliás, eu já fui presenteado com um exemplar do livro que está aqui em minhas mãos, A Revolução Comportamental, o Mercado, as Tecnologias e Você. Vou entregar aqui porque o meu já está na minha prateleira. Obrigado, Jefferson Vivan, pela presença com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos assistem. Nos conte um pouquinho como é que foi o lançamento, né? E essa obra tem tudo a ver com o nosso programa aqui, afinal de contas, né? Essa questão do mercado, das tecnologias e do ser humano englobado nesse contexto tem muito a ver com esse universo de quem empreende, né? De quem tem empresa e que sabe o quanto essa tríade é importante para o dia a dia, né? Perfeito, Paulo. O livro ele nasce de uma experiência a qual eu passei por uma demissão e essa demissão me fez entender que jogamos um jogo. E que jogo é esse? Buscando respostas, eu consegui compreender que jogo é esse. E esse jogo Uhum. nada mais é do que dominado pelo mercado. É o mercado que define se você acelera, se você para, se você muda, se você mira em outros produtos, enfim, é o mercado que define como você, enquanto profissional, tem que agir. Tem um velho chavão no mercado mesmo, um velho chavão no mundo dos negócios, que é o mercado dita as regras, né? Exatamente. E a partir dessa percepção eu consegui compreender, ter uma forma mais lúcida enquanto profissional de como o mercado atua e como Uhum. ele joga esse jogo, porque sim, é um jogo que é jogado e a gente precisa entender esse jogo, como ele é jogado, como a gente passa de fase, como a gente avança nesse jogo e como Uhum. a gente se posiciona enquanto profissional. De fato, como a gente se comporta, Paulo. Então, a escrita do livro veio em cima disso, da inteligência comportamental, de como você compreende comportamentos do mercado, das tecnologias que o mercado se utiliza para avançar e das pessoas que executam tarefas. E a partir disso, como cada uma se comporta separadamente, como se comportam coletivo, todas Uhum. dançando juntas, e aí você, enquanto profissional, como você se posiciona melhor nesse jogo. Bom, em síntese, então, claro, não antecipando o conteúdo do livro, mas até trazendo aqui um spoiler do livro, né? Como é que é essa questão, a relação do comportamento na tríade mercado, tecnologias e nós, seres humanos? Como é que funciona isso? Certo, tudo se baseia em inteligência comportamental, como eu falei anteriormente, né? Uhum. O mercado ele se comporta da forma que ele sempre quis, o que sempre desejou. Ele não muda, ele Uhum. se adapta. O que isso nos quer dizer? Que o mercado tem o objetivo de ter lucro. A Certo. forma como ele Uhum. busca esse lucro é como ele se adapta. Ou seja, a gente sempre quis sair do ponto A e ir ao ponto B desde sempre. Só mudou a forma como a gente vai antigamente. A gente ia a pé, depois a cavalo, charrete, Uhum. enfim, Uhum. vários meios de transporte. Agora nós estamos aí com um avião, daqui a pouco a tecnologia nos apresenta um É. teletransporte, Uhum. mas o que mudou não foi o que o mercado quis, mas a forma como ele entrega. E tudo isso se relaciona com tecnologia. O mercado deseja o que sempre quis: lucro. Certo. Sim, Se sim. utilizando das tecnologias para alcançar esse lucro, mas o mercado ele tem a tecnologia como um meio, não como um fim. O Uhum. que isso quer dizer, Paulo? Que nós não podemos ter as tecnologias como salvadoras dos processos. Temos processos errados, mal estruturados, não é a tecnologia que vai nos salvar, que vai organizar e resolver Uhum. esse processo. Tecnologia é um meio que dá subsídio para o mercado alcançar o objetivo dele, que é o lucro, a previsibilidade. E as pessoas são Uhum. os regentes, né, que orquestram toda essa sinfonia, essa batuta entre mercado e tecnologias. E quanto mais a gente compreender isso, que é o mercado quem manda, as tecnologias são o meio, e cada pessoa é um ser humano único com suas crenças e valores, e cada uma comanda e enxerga o mercado de uma forma. Então, entender isso nos faz profissionais muito melhores. Bom, eu não li todo o livro, evidentemente, né, eu recebi esses dias, mas ele tem Sim. uma subdivisão, né? Ele é Isso, subdividido por isso. capítulos e cada capítulo tem uma abordagem diferenciada sobre essa temática proposta. Exato, ele começa falando sobre a questão do mercado. O que é o mercado? Porque hoje Uhum. muitas pessoas não sabem o que é mercado. Se for fazer uma pergunta, uma entrevista nas empresas ou até mesmo nas ruas, o que é o mercado? A gente tem o costume de assimilar aonde a gente faz compras, onde a Sim. gente Uhum. compra os nossos consumos.
Só que não, o mercado ele é uma instituição, Muito mais abrangente, né? muito mais abrangente, ele é uma instituição regida pelo capitalismo, ou seja, é ele que domina. A empresa pode falir, mas o mercado não entra em colapso. Olha só que interessante Uhum. isso. Então, as pessoas tendo ciência disso enquanto profissionais, elas conseguem se posicionar melhor. Porque a partir do momento que elas têm inteligência comportamental, opa, eu respondo ao mercado. Só que o que o mercado busca? Determinado aí, analisar cada mercado, o mercado financeiro, o mercado tecnológico, o mercado agrícola, o mercado da política, enfim, aonde Uhum. você está inserido e para onde esse mercado está indo, como ele se reorganiza, como ele se utiliza das tecnologias e como ele demite pessoas, como ele Uhum. contrata pessoas, como ele faz todo esse jogo, essa roda girar. E você entendendo isso, você tem muito mais probabilidade de avançar no jogo do que simplesmente você sabe jogar o jogo sem saber o que é e como avançar. E o setor tecnológico, como é que ele entra dentro desse processo, no seu entendimento? A importância dele e, claro, essa dependência que se tenha hoje em dia das tecnologias nas empresas. Exato. Como eu falei anteriormente, as tecnologias elas são um meio que acelera o objetivo Sim, do mercado, que hum, é visar lucro. As claro. tecnologias elas são bem-vindas, mas quando o mercado testa elas e realmente isso dá lucro, porque o mercado ele é muito previsível. Se você não der previsibilidade para o mercado, isso engloba tecnologias. Uhum. Se as tecnologias não promoverem, não proporem essa previsibilidade para o mercado de fato não adota essas tecnologias. É como se fosse perfumaria. O quanto isso resulta em valores, em resultado. Lá na linha final, o quanto isso me faz ganhar mais. É esse o pensamento do mercado enquanto tecnologias e enquanto pessoas também. Então a gente vive uma pseudo ideia de que Uhum. passamos por uma revolução, tudo é revolucionário, Steve Jobs era revolucionário, tudo está se revolucionando. Não, tudo está evoluindo. Se a gente for olhar a questão revolucional, revolução é aquilo que quebra com o que veio até agora e começa a propor algo Uhum. novo, Quebra o paradigma, né? quebra Uhum. paradigmas. E a gente, enquanto profissional, o mercado, a narrativa do mercado, ela é muito tendenciosa a dizer que somos disruptivos, somos Perfeito. revolucionários. Por quê? Justamente para vender. O mercado quer vender tecnologias, quer Uhum. vender essa celeridade, essa ansiedade. Mas, na verdade, nós, enquanto profissionais, nós temos que dar uma pisada no freio e entender, de fato, o que é narrativa, o que de fato acelera o mercado enquanto tecnologia. E, a partir desse momento, o que eu posso me utilizar da tecnologia para me favorecer profissionalmente. Então, basicamente é isso, né? É separar a narrativa do mercado, porque o mercado faz muito bem isso. A narrativa do mercado é que tudo está acelerado, tudo está Uhum. revolucionando. Só que nós, enquanto profissionais, temos que entender que não, de fato, o mercado se utiliza disso para obter mais lucro. Pois é, e o ser humano e nós nesse aspecto, né, de forma comportamental, o que que nós Uhum. podemos fazer, nesse universo cada vez mais frenético, cada vez mais em busca de resultado? Qual é o nosso papel dentro desse cenário? Pois é, se tu começar a analisar o mercado, né? Vamos começar pelo mercado. O mercado ele busca É. lucro, é o único objetivo do mercado. O que vem depois é consequência do lucro. Então, somos uma família, somos uma equipe, Uhum, somos uhum. um time, tudo isso é consequência do lucro que o mercado obtém. Posteriormente, ele se utiliza da tecnologia para alcançar esse lucro. E, obviamente, as pessoas que são os regentes, os maestros dessa tecnologia e que conduzem esse processo como um todo. E essa mesma narrativa que o mercado se utiliza para vender tecnologias, ele acaba trazendo as pessoas para o lado negro da força, digamos assim, numa Sim, linguagem mais Star Wars, sim. né? É. E o que acontece? A gente é vendido pela essa promessa de que nós estamos avançando, que nós estamos cada vez mais rápidos, mais Uhum, acelerados. Só que enquanto profissionais, é óbvio que o mercado ele vai querer acelerar mais. É uma equação de tempo versus custo. Quanto menos tempo, menos custo, para o mercado ótimo. Ou seja, quanto menos entregarmos, mais entregarmos enquanto profissionais em menos tempo, o mercado com certeza vai ter uma boa percepção dessa entrega. Então as pessoas elas têm que entender que de fato nós precisamos dar uma desacelerada, que nem certo, certo. tudo é o que a gente está vendo, nem tudo é o que está sendo vendido pelo mercado.
Por quê? Se o mercado é previsível, por que ele gosta de acelerar tanto? Para fazer as pessoas entregarem mais. Só que às vezes entregar mais não é entregar melhor, ou seja, uma relação de tempo e qualidade. A gente não está falando só de tempo versus custo. E o mercado ele é previsível. Se ele é previsível, obviamente que ele vai prezar por mais qualidade do que celeridade. Então, enquanto profissional, e é exatamente isso que o livro fala, Paulo, o conceito de inteligência comportamental, fazendo um paralelo com inteligência artificial, que a gente vive muito isso. Então, quanto mais profissionais terem essa inteligência comportamental de vamos parar, vamos analisar, nem tudo é o que se fala, nem tudo é o que se diz. Será que, de fato, essa tecnologia se encaixa? Será que as pessoas precisam ser mesmo hiperaceleradas? Será que elas precisam viver freneticamente como estão vivendo? Ou será que isso tudo faz parte de um pacote que o próprio mercado institui no nosso meio para que a gente viva essa pseudo-evolução e acelere cada vez mais? Então, é uma questão de entender, volto a falar, tempo versus custos, mas a gente não preza pela qualidade, que é o foco que está embutido no meio dessa equação. O lançamento do livro aconteceu recentemente. Como é que foi esse momento de conversa, esse feedback já nessas primeiras entregas, né, do livro, as pessoas recebendo e já tendo o primeiro contato com o título, que já é muito propositivo, que já é muito sugestivo? Exato, foi um lançamento bem legal, bem interessante. Foi na Doce Letras, nossa parceira, onde pode ser adquirido o livro, onde você pode estar lá passando, folhando, vendo a contracapa, entendendo um pouco mais do livro. Mas foi bem interessante, foi bem aceito. É um livro que ele é um pouco mais ousado, não é um livro tão tradicional, Paulo, do que a gente espera hoje. O próprio mercado ele já espera que quando a gente fala de empresas, de mercado, de profissionais, de tecnologia, que se fale um pouco mais do mesmo do que se está falando. Mas como eu trago essa experiência dessa demissão, eu consegui um pouquinho mais a fundo, consegui trazer um pouco mais de ousadia no livro, deixar ele um pouquinho mais atrativo, usando um termo aí que não é muito utilizado normalmente, deixando ele muito mais sexy, muito mais desejado, no sentido de querer ler e se aprofundar no livro. Então foi muito bem aceito, foi muito legal. Recebemos pessoas bem interessantes, profissionais, empresários estiveram lá presentes e foi muito legal mesmo. E, claro, pode dar uma contribuição muito grande para esse universo empresarial, para quem está ouvindo agora, para quem acompanha o podcast da SIC, certamente pode ter nessa obra muitas informações, muitas orientações importantes. Né? Perfeito. O grande erro do mercado hoje é pensar que somente as pessoas devem se posicionar e entender a compreensão do mercado, das tecnologias das pessoas. Mas as próprias empresas também fazem parte desse jogo. Ou seja, elas também são, no bom sentido, reféns do mercado, reféns das tecnologias e reféns das pessoas. Então, as empresas precisam, de fato, entender como a sua cultura vai estar estruturada e vai ser estruturada daqui para frente com esse arsenal de tecnologias que a gente está vivendo, com essa questão dessa pseudo-revolução, com essa narrativa do mercado de hiperconexão, hiperaceleração, como as empresas se posicionam frente a isso. Não é somente o profissional que precisa entender isso, Paulo, mas sim também as empresas que estão à frente do mercado, inclusive. Olha, eu te agradeço pela presença, Jefferson, e recomendo a leitura, né? Já comecei a leitura também. Parabéns pela iniciativa e olha, são temas extremamente importantes, palpitantes, pertinentes. Eu tenho certeza que vai ser um livro de grande valia, né, para o ser humano, para a sociedade em geral, mas também para a classe empresarial que nos acompanha aqui nesse podcast. Perfeito, Paulo. Ele é um livro que ele não fala somente da demissão em si, a qual eu passei por essa experiência, mas ele fala das demissões que a gente precisa demitir. Não somente sermos demitidos, mas às vezes nós precisamos demitir alguns vícios, alguns conceitos, algumas ideias de que o mercado acelera, que tecnologia é salvadora, que o mercado está mudando radicalmente e que todas as pessoas não podem trabalhar juntas no mesmo contexto. Então, o livro é bem provocativo nesse sentido, reflexão de uma demissão a qual a gente precisa fazer, né? De achar que sabe tudo, que já é uma geração tecnológica, ou por ser uma geração mais velha, que a gente já tem experiência o suficiente, mas não. Exatamente. A gente precisa entender como tudo está caminhando, como eu sempre falo, como tudo se comporta e a partir desse comportamento, eu enquanto profissional, como eu me comporto daqui para frente. Obrigado pela presença. Obrigado, Paulo.
Jefferson Vivan com a gente, convidado dessa semana aqui no podcast da SIC. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço.